Fala nação santista, novamente Rodrigão, diretamente da base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje é o seguinte, mano, o primeiro assunto de hoje é sobre a renovação do Pato Sanches e do Caio Jorge. Lapidei diversas opiniões aqui, inclusive de pessoas importantes, e vou estar soltando aqui para vocês. E é o seguinte, hoje o nosso executivo de futebol aí, André Mazzuco, se apresentou. Vou soltar aqui as minhas impressões sobre a coletiva. E, rapaziada, o último assunto da noite vai ser sobre o Paulo Henrique Ganso e essa vinda, esse retorno ao Santos Futebol Clube. Temos novidades e eu vou estar soltando aqui para vocês. Então, se você quer conferir, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Primeiramente, saudações alvinegras a toda a nação santista. Vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês e é o seguinte. Antes, deixar um recado e um convite. Amanhã eu estarei no Baixada Esporte concedendo uma entrevista ao Guido, irmão do nosso queridíssimo Calegari, que hoje está abençoando a gente lá no céu. E é o seguinte, será um papo muito legal, eu sempre com a minha opinião extremamente autêntica, e fica aqui o convite. Será muito legal você aparecer por lá, porque vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Então, a partir do meio-dia, Rodrigão aqui ao Santos, Baixada Esporte. E se você aí não é inscrito no canal, dê essa força, porque é um jornalista muito competente e muito sério, com informações quentíssimas todos os dias. E agora vamos falar das nossas renovações pendentes, falando da renovação do Caio e falando da renovação do Pato Sanches. Começando pelo Caio, é o seguinte, rapaziada. Um jogador extremamente promissor, um ativo importante no clube, porém o seu contrato termina aí no final do ano e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair do Santos Futebol Clube. Mas quero passar uma ideia quente aqui. Espero que chegue, mano, no jogador e chegue no seu staff. Temos o exemplo do Neymar, que explodindo no futebol brasileiro, fez um contrato com o Santos Futebol Clube e ficou, o que na minha opinião foi extremamente valioso para a sua carreira. Mas só que é o seguinte, mano, é totalmente diferente. O Neymar é um jogador extremamente diferenciado. Acho que o staff e o jogador precisa pensar um pouco na sua carreira. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu quero o bem dos caras. E eu quero o bem do Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, mano. De repente o Caio renova o seu contrato, acredita neste projeto de reconstrução aí do clube, cara, fará muito bem para a sua carreira. Porque a gente sabe e temos exemplos que jogadores muito novos estão indo para a Europa. E aí os clubes depois ficam emprestando o jogador, mandando o jogador para a Ucrânia, ligas que não são interessantes. E os jogadores começam a perder a visibilidade. O Neymar ficou no Brasil, foi para um time gigantesco. E aí é o seguinte, mano. Chegou na seleção brasileira jogando no Santos Futebol Clube, que eu já falei aqui diversas vezes, a maior vitrine do mundo. Mas aí, mano, fica um ponto de interrogação. Será que o Caio se garante, confia no seu futebol? Será que o staff não está querendo somente uma oportunidade de mercado para o moleque ficar rico? Porque rico vai ficar de todo jeito. Agora precisa pensar na sua carreira, precisa ser inteligente. Temos exemplos aí no mercado para a gente analisar. Então, este era o recado que eu queria deixar sobre esta renovação aí do Caio. Acredito que dá para chegar num acordo. Cara, faz um contrato de 2 anos, fica no Santos Futebol Clube. Só vai fazer bem para o atleta. Vai fazer bem para o time que formou. Mas só que é o seguinte, eu não sou o agente do Caio, porque se eu fosse eu já tinha renovado faz tempo. Porque eu ia pensar na sua carreira.
ainda não é um jogador que está extremamente maturado. Um ótimo jogador, mas no Santos certamente vai se destacar cada vez mais. Já na Europa, vira uma incógnita e de repente pode sumir. E esse era o recado que eu queria deixar aqui para o Caio e para o seu staff. E agora vamos falar um pouco sobre a renovação aí do Pato Sanches. Rapaziada, é o seguinte, mano. Minha visão aqui como torcedor. A torcida fez uma campanha lindíssima, renova Sanches. O jogador precisa entender que a torcida, cara, a torcida tem um carinho muito especial pelo jogador. E o Santos também precisa entender que é uma peça importante para o decorrer da nossa temporada. Um dos líderes do nosso time. Um cara que pode trazer pra gente um equilíbrio. Porque a gente sabe, o nosso maior problema hoje é o nosso meio de campo. E na minha opinião, e na opinião de toda a nação santista, um jogador essencial, extremamente importante. Mas só que é o seguinte, o Santos precisa ceder e o jogador precisa também entender e ceder ao Santos Futebol Clube. Precisa haver um acordo. O staff quer 2 anos de contrato e o Santos quer um contrato de produtividade. O Santos precisa oferecer um contrato decente para o jogador. E o staff precisa entender que o Sanches está voltando de uma lesão que, na moral, não é brincadeira. Então faz um contrato de 1 ano com um salário fixado, sem esse negócio de produtividade. E aí, mano, vamos chegar a um acordo. Vamos acreditar no Santos Futebol Clube e nesse projeto de reconstrução. Mudando um pouco a chave, vamos falar do Mazzocco. O nosso profissional se apresentou para toda a nação santista e respondeu algumas perguntas aí para a imprensa na sua apresentação hoje na Santos TV. As minhas impressões, as melhores possíveis. E quero soltar aqui na nossa linguagem. O que seria um bom profissional, um bom executivo de futebol? O cara tem que descobrir valores, mano. Tem que descobrir bons jogadores no mercado. E o Mazzocco, por que eu estou tão empolgado com esse casamento entre o Mazzocco e o Santos Futebol Clube? É um cara que sabe trabalhar na diversidade. Estava no Vasco, descobriu nada mais, nada menos que o Cano, que o Benítez, que o Guarim. Então a gente precisa apoiar esse trabalho do Mazzocco. E claro, é um cara que tem experiência trabalhando com a base, tem uma visão global, que o futebol no clube tem que funcionar desde a base ao profissional. Tem que ter o mesmo cuidado, o que eu achei extremamente interessante. E soltando para vocês que ele falou um pouquinho sobre reforços, que vai mapear o mercado. Precisamos mapear, por quê? Porque a gente não pode errar. E o Mazzocco, ele é um profissional que ele sabe trabalhar com a diversidade, com pouca grana. E aí é o seguinte, mano. Estava atualmente no Cruzeiro. Quando o Santos estava negociando, a torcida do Santos já rejeitou na hora por causa que o profissional estava no Cruzeiro. Mas aí, quando a gente vai ver que o cara é um cara conhecedor do mercado, é um cara que já descobriu alguns talentos no futebol, aí a situação foi se acalmando. E é o seguinte, janela fechada aí na América do Sul, só abre em agosto. E falando para vocês do futebol brasileiro é o seguinte, dá para fazer um trabalho, um mapeamento com calma, para a gente não errar e trazer alguns reforços aí ao Santos Futebol Clube. Porque o mercado, como ele soltou aí na coletiva, o mercado não para. Se o Santos tiver uma ótima oportunidade, lógico que eles vão agir. Então fiquei extremamente animado, porque a gente sabe, rapaziada, o Santos precisa de reforço, precisa se reforçar, é um time gigante, precisa dar prioridade no futebol e eu acho que estamos aí na mão certa. E agora, nação santista, vamos para o assunto que não quer calar, que é a volta do Paulo Henrique Ganso ao Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, atualizando vocês sobre as informações,
O Ganso está disposto a rescindir o contrato com o Fluminense e vir ganhar menos no Santos Futebol Clube. Para bom entendedor, meia palavra basta. O jogador está querendo vir para cá. Não é por causa de grana. Porque se fosse grana, ele ficava no Fluminense sentado no contrato. Vocês concordam? E aí é o seguinte, mano. Uma novela mexicana com vários ingredientes, né? Tem a mágoa da torcida. Tem a carreira do jogador aí que, para muitos, não decolou. Do jeito que era para decolar. Não decolou. Tem muita gente que fala, né, mano, que foi pro Sevilha, não jogou nada. Mano, na época, o Sampaoli era técnico. E aí, mano, não gostava do estilo do jogador. O Ganso nem entrava direito. Agora, falando pra vocês da passagem dele no São Paulo. Rapaziada, eu tenho amigos aqui são paulinos. Doente, não é santista falando do São Paulo. É São Paulino falando do Ganso. É diferente, mano. A gente é santista. Quando a gente vai falar de um jogador, é totalmente diferente do que, de repente, um São Paulino comentando sobre um jogador do Santos Futebol Clube. É totalmente diferente. E aí, mano, São Paulino aí falou, mano, o Ganso era magia pura. Mas aí a gente sabe, mano. Tem gente que fala, o Ganso vai ser um jogador a menos em campo. Não, mano, cada um na sua função. A função do Ganso, na minha opinião, não vai ser ficar marcando ninguém. O Ganso tem que jogar próximo dos atacantes, mano. A gente precisa resgatar esse meia que tá dentro do Paulo Henrique Ganso. Porque a gente sabe, muita gente tentou adaptá-lo jogando ali como volante e nunca deu certo. O Ganso tem que vir para jogar na meia, para resgatar o meio-campista que ele sempre foi. O Ganso não é segundo volante, pelo amor de Deus. O Ganso tem que jogar solto, mano. Aquele tapa de qualidade, aquela visão de jogo, mais próximo da área. O Ganso é um jogador que tem uma boa finalização. E aí é o seguinte, passagem no Fluminense. Com o Fernando Diniz, muito bem. Inclusive, o Fernando Diniz está torcendo para o jogador chegar. E aí, rapaz, eu sei que, mano, são muitas opiniões, tá ligado? Muitas. Porém, mano, eu não vi o Ganso no YouTube, mano. Eu estava lá. Então é totalmente diferente você comentar sobre um jogador quando você acompanhou a carreira dele no estádio. E eu estava lá, ninguém me contou não. E é por isso que eu bato nessa tecla, que a gente consegue sim recuperar o Ganso, e o Ganso vai ser uma peça fundamental pra gente. Vamos trazer para vocês aqui o caso do Arouca. Saiu esculachado do São Paulo, chegou no Santos, arrebentou. E, mano, e são vários casos. Não vou ficar trazendo aqui um monte de casos, porque são vários. E aí é o seguinte, mano. Na minha visão, você que é santista aí, dá uma oportunidade para o Ganso, mano. Todo mundo erra. E pelo que eu estou vendo nos bastidores, o jogador está querendo provar alguma coisa. Porque, na moral, se fosse grana, cara, ficava lá no Fluminense sentado no contrato. Muita gente fala, mas o Ganso é terceiro reserva, né? Tem o Nenê, tem o Casares e tem o Ganso. O Ganso joga mais que o Nenê e o Ganso joga mais do que o Casares. Mas só que é o seguinte, jogador, mano, é identidade, é fase, é o clube, é o momento. É de repente o jogador estar se sentindo bem no clube. Mas aí, né, mano, é só a minha opinião, né, cara? É só a minha. Respeito a de vocês, mas é só a minha. Mas para você que é santista e está olhando hoje para o nosso meio de campo, a gente tem a oportunidade de ter o Ganso. A gente vai fechar as portas? Eu acho que, na moral, não dá para fechar.